Vocês sabem que eu sou muito empolgado, né? Aliás, se vocês estiverem ouvindo a minha voz metálica, que tá rolando aqui uma obra no meu apartamento, no apartamento debaixo do meu, e aí eu instalei um programa aqui para tirar ruído e talvez isso metalize um pouco a minha voz, mas isso vai ser durante esse mês, pelo menos quando eu gravar antes das 5 da tarde. E dessa vez eu queria gravar rápido porque o Santos acaba de anunciar o retorno de Lucas Veríssimo. Você sabe que eu sou muito empolgado no sentido de todas as negociações do Santos com os jogadores que eu sempre gostei bastante, eu hypar de alguma maneira, fazer vídeo com expectativas, como joga, se seria bom ou não contratar. Mas com o Veríssimo eu não fiz, eu esperei, fui paciente, esperei a conclusão da negociação e o anúncio oficial do Santos Futebol Clube para comentar por quê. Porque parecia tão bom para ser verdade que até o final do momento, até quando o Santos anunciou, eu achava que pudesse dar uma merda e ele não vir. O Lucas Veríssimo, para mim, é o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Santos tecnicamente. Tecnicamente, para mim, ele é acima de todos, inclusive de que o Alex. É que o Alex é maior que ele, o Alex foi campeão no Santos. O Alex tinha, além de tudo, uma cobrança de falta absurda. Mas o Lucas Veríssimo, considerando todas as valências que um zagueiro pode ter, é o melhor zagueiro da minha geração no Santos, isso na minha opinião. É mais jogador que Durval, que Edu Dracena, que qualquer um, que Mansur, qualquer um, que inclusive que o próprio Alex. Para mim, o Lucas Veríssimo é um monstro de zagueiro e a contratação dele, pelos valores que se deram, é uma coisa que me força a elogiar uma diretoria que eu costumeiramente critico. Se o Lucas Veríssimo não der certo, não jogar nada, fica muito fácil criticar, fica muito fácil bater, né? Fica muito fácil dizer, vamos esperar. A diretoria tem que tomar uma atitude. E eu acho que diante dessa oportunidade que surge com a questão toda geopolítica que envolve o Irã, Estados Unidos, inclusive com os Emirados envolvidos nisso, e com os valores que estavam à mesa, ainda que o salário seja muito alto, eu vou tocar em tudo isso aqui nesse vídeo, não dava para dizer não. E digo mais, a maneira como o Lucas Veríssimo saiu, também vou comentar aqui nesse vídeo, não foi nada legal, mas a maneira como ele volta, no momento que o Santos mais precisa dele, com uma zaga horrenda e com, além de tudo, oportunidades para ele voltar ao Brasil fora do Santos e ele optar pelo Santos, eu já perdoei e busco no aeroporto se deixar. Quero falar sobre isso, tocando em todos esses pontos com calma, então vem comigo, não antes de você se inscrever nesse canal, estou muito perto de bater 40 mil inscritos, falta pouquíssimas pessoas, me ajude a fazer isso hoje, para mim seria um grande presente, o Veríssimo foi um, essa marca seria um outro grande presente. Deixe o seu like, hype esse vídeo, compartilhe com seu amigo e te falar que esse vídeo é um patrocínio de Bet Nacional, a casa de apostas mais responsável do país, patrocinadora do Vini Júnior, Galvão Bueno, desse canal. Se você quer brincar com responsabilidade, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela e, cara, coloca pouco dinheiro para você não se complicar. Sempre o dinheiro que você pode perder é apenas para você se divertir. A minha recomendação, coloca cincão. Cincão ali, aposta R$1 ali no peixe, outro R$1 num outro jogo e vai se divertindo. Apenas com o intuito de se divertir. Esse deve ser o intuito. Não vá se viciar nisso e é importante que você seja maior de 18 anos para brincar, certo? Então vamos lá, gente. Ontem começou o burburinho dessa volta do Veríssimo e quando eu ouvi, pensei, porra, deve ser mais uma cortina de fumaça dessa diretoria. E claro, assim, né, a gente nunca acredita que isso vá acontecer. Porque o Veríssimo, ele é muito novo ainda, ele tem apenas 30 anos, tem muita lenha para queimar. E o Veríssimo saiu em alta do Brasil, ele saiu em alta do Corinthians rumo ao Catar, né? Naquele momento que o Corinthians, diante da apresentação da Vai de Bet, colocava ele como garoto propaganda, lembra? Na gestão Augusto Melo, ele ao lado do Yuri Alberto e do Fagner, dizendo estamos reformulando e essas são as novas caras do Corinthians. E ele no dia seguinte recebe a proposta do Catar e se mandou, os corintianos ficaram putos, ele não saiu bem de lá, mas conversando com esses meus amigos corintianos, todos têm um consenso, ele jogou muita bola aqui no Corinthians. E eu acho que ele ter jogado no Corinthians o alçou um outro patamar, porque quando ele jogava no Santos, eu tentava dizer ao mundo o quanto esse cara era especial e as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque as pessoas não assistem o Santos com frequência. Hoje estão assistindo um pouco mais porque tem
o evento Neymar. Mas a gente sempre soube que zagueiro no Santos, é só você olhar o número de goleiros do Santos que são convocados para a seleção. Isso é muito raro. O Vanderlei, por 2 anos, foi o melhor goleiro do país e não recebeu uma convocação da seleção brasileira. Zagueiros, é muito difícil o Santos conseguir colocar zagueiros na seleção brasileira. Tanto que o Veríssimo, quando é vendido, faz um jogo no Benfica e o que acontece? O Tite convoca ele. E ele fica de fora da Copa de 2022 por conta de uma lesão grave. Ele tomou conta da posição do Benfica. E aí, quando ele volta de lesão, ele perde espaço, isso que fez com que o Benfica emprestasse ele para o Corinthians. E aí, então, o clube do Catar comprou ele direto do Benfica. O Corinthians não tinha muito como segurar e ele acabou indo para o Catar depois. Mas ele é um cara que voltou muito bem da lesão de cruzado. Estava jogando todos os jogos pelo time que já estava emprestado lá no Catar, né? E é um cara que, assim, embora a liga seja muito fraca, e é fraca mesmo tecnicamente, e essa seja uma questão, ele vai precisar de ritmo de jogo para se adaptar ao nível do futebol brasileiro que está muito alto, então a gente tem que ter isso na cabeça, tem que ter paciência com o jogador, ele não vai chegar destruindo. É bem possível que ele faça partidas ruins e a gente tem que entender qual que é esse contexto e a adaptação que ele precisa passar, e ele vai passar porque ele é muito bom jogador, para mim, craque da posição. Dito isso, fisicamente ele parece bem, nunca mais teve problemas desde a lesão de LCA, e com a idade que ele tem, eu não pensaria 2 vezes em contratar. Quando a gente olha, e aí valor da operação, a gente sabe que o Santos está ferrado financeiramente, que o balanço está para sair esse mês e deve mostrar um rombo gigantesco, que o Marcelo Teixeira está muito pressionado com relação a resultados porque é um ano eleitoral. A gente já falou aqui que ele deve não só se movimentar agora, mas na janela do meio do ano também, se o Santos não estiver bem, porque ele sabe que ele não pode deixar a desejar em termos de resultado, o time não pode deixar a desejar em termos de resultado, para ele se recandidatar e ter chance de vencer no final do ano. Esse papo de SAF eu já falei 1000 vezes aqui que eu não acredito, eu não compro essa ideia. E outra, ainda que tudo isso seja verdade, não há tempo hábil devido a todas as questões que o Santos precisa passar administrativamente dentro de conselho e assembleia de sócios, com mudança de novo estatuto, com transformação em SA, em SAF, depois venda para uma eventual empresa que a gente nem sabe se vai fazer uma proposta vinculante, né? Eles estão estudando, assim como os Santos estão estudando eles. Tudo isso, acreditando que essa informação seja verdade, demanda muito tempo e eu não acredito que SAF vá sair esse ano. Então eu acredito sim que teremos eleições no final do ano. E já que teremos eleições no final do ano, é muito importante que o Santos performe bem para essa direção, porque eles querem a continuidade no poder. Eles querem, sempre deixaram claro que o Marcelo Teixeira vai se recandidatar. Então trazer o Veríssimo é sim uma resposta. Agora, independentemente dos objetivos, a gente tem que elogiar e criticar de acordo com a movimentação. Se você contrata o Bilal Brahim pagando 1,2 milhão por mês, a gente tem que meter o pau. Se você paga 2 milhões para o Lucas Veríssimo, que deve ser mais ou menos isso que ele ganha, porque se estão informando que vai ser o maior salário do Santos pós-Neymar, o Gabriel ganha 1,5 milha, o Tiquinho também, apesar de estar emprestado. Deve ser algo para cima disso, 1.600.000, 1.700.000, 2 milhas. O cara vem do Catar, eu acredito que seja por aí. É alto? É alto, mas é um cara para mim que muda o patamar do Santos. Muda o patamar do Santos. A gente está acostumado a pagar muito dinheiro para atacante, achando que só atacante muda patamar de time. Não é verdade. O Lucas Veríssimo é um cara tão bom, mas tão bom, que o Luan Pérez deve a carreira ao Lucas Veríssimo. O Luan Pérez nunca teve o status, nem antes, nem depois da carreira, no momento que ele jogou com o Lucas Veríssimo ao lado. O Luan Pérez hoje ganha mais de 700 mil reais no Santos. Ele veio também ganhando muito dinheiro para a disputa da Série B. O Luan Pérez não se adaptou na França, não se adaptou na Turquia e voltou ao Brasil a peso de ouro, o Santos pagando muito para ele, estando numa Série B. Por quê? Porque o Santos tinha uma lembrança do Luan Pérez que atuava ao lado de Veríssimo. O Veríssimo é tão bom que ele melhora zagueiro que está ao lado dele. Quer um exemplo disso? Gustavo Gomes. Todos os zagueiros que jogaram ao lado do Gustavo Gomes jogaram bem. O Luan, o Murilo é amado pelo torcedor do Palmeiras. Até o Fux, que era
desgraçado pela torcida do Galo quando joga ao lado do Gustavo Gomes joga bem, porque o Gustavo Gomes está entre os 5 maiores ídolos do Palmeiras da história. É um monstro de zagueiro, e consegue, de alguma maneira, com seu senso de posicionamento, com a sua liderança, com toda a sua qualidade, fazer com que quem esteja ao lado melhore. E o Veríssimo fez isso em todo o tempo em que ele jogou pelo Santos. O Veríssimo foi... assim, eu já vi, por exemplo, eu citei aqui o Alex, né? É claro que os contextos eram diferentes. O Alex tinha um timaço que jogava do lado, então não tinha nem como ele ter essa proeza. Mas o Veríssimo, ele já foi melhor jogador de temporada pelo Santos, sendo zagueiro. Ele já foi melhor jogador de temporada, isso na minha opinião. Teve ali 1 ano e meio que pra mim o Veríssimo era disparado o melhor jogador do time. E por quê? Não só porque ele melhora o zagueiro do lado, mas porque ele tem todas as valências que um zagueiro precisa ter, um zagueiro de altíssimo nível, um zagueiro de ponta no futebol brasileiro e para mim mundial. De novo, ele só ficou fora da Copa em 2022 porque ele teve LCA. É um zagueiro que ele sempre teve alguma velocidade, vamos ver como que vai estar essa parte física dele agora, mas ele sempre teve velocidade para retomada, senso de posicionamento absurdo, altura, ele tem 1,88 m de altura, então ele sempre foi muito bom na bola aérea, tanto defensiva como ofensiva com gols, um passe, uma saída limpa, absurda, um desarme 1 a 1 defensivo, que é coisa assim de cinema, Então assim, ele é um cara que melhora todo um sistema defensivo. Ele vai melhorar as coberturas do Igor Vinícius com instruções, ele vai melhorar quem jogar do lado dele, sendo Frias ou Luan Pérez, que eu imagino que seja o Pérez, por conta já do entrosamento que eles têm. Ele melhora o setor, um setor que hoje é o setor mais problemático do Santos. As pessoas que são contra dizem, pô, eu sou contra por conta como o Lucas Veríssimo saiu, e é verdade, o Lucas Veríssimo saiu muito mal do Santos. O Lucas Veríssimo teve uma atitude pouco profissional, para não dizer zero profissional, naquela Libertadores de 2020, quando ele pede para não jogar quartas de final contra o Grêmio, que o Santos acaba depois passando, e ele é convencido pelo treinador Cuca a jogar, porque ele estava forçando uma saída para o Benfica. A gente sabe que aquela forçação de saída aconteceu muito por conta de uma quebra de palavra da diretoria que havia prometido que negociaria ele antes. E não negociou e ele ficou magoado. E aí, diante disso, ele não queria perder uma nova oportunidade e ele enxergava Portugal como uma excelente oportunidade para ele crescer na Europa. Infelizmente, aquela lesão acabou com todo o sonho dele de ser um zagueiro de nível europeu mundo afora. Mas era um desejo legítimo dele ir embora. Agora, ele ameaçar que não ia jogar, isso foi uma coisa que não foi legal. Mas ele jogou, ele estava lá. Sabe quem não jogou? Quem ameaçou que não ia jogar e não jogou para forçar a saída? O Robinho, ele mesmo, em 2005. Simplesmente abandonou o clube e ficou jogando futevôlei em Santos, enquanto o Santos se matava no Campeonato Brasileiro. Aí depois, quando voltou, foi recebido com helicóptero, Pelé e o chorão do Charlie Brown a plenos pulmões. Claro que o Robinho é muito mais ídolo, ganhou títulos, tirou o Santos da fila, tinha muito mais crédito. Mas o que eu quero dizer com isso ao pegar esse exemplo? Por que o Robinho foi recebido daquela maneira? Não só porque era a volta do ídolo, mas porque também naquele momento o São Paulo fez de tudo para trazer o Robinho. E o Robinho falou, não, eu vou voltar para minha casa. Então o Santos ganhou uma concorrência no momento que o Santos estava nada bem financeiramente. Luiz Álvaro acabando de assumir o time, pegando o clube mais endividado do que nunca. Gestão de quem? Desse mesmo homem que está aí hoje, Marcelo Teixeira. E o Robinho, naquele momento que o Santos precisava, porque o Santos precisava, como diria o Luiz Álvaro na época, de uma cereja do bolo daquele time, um cara com experiência para tirar a pressão dos jovens, ele voltou e foi recebido da maneira como ele foi. Futebol às vezes tem dessa. Dizer que ele falou, vai Corinthians, eu queria que ele dissesse o quê quando ele foi pro Corinthians? Vai Palmeiras? Isso não me atinge. Quem ficou chateado com isso, todo respeito, eu respeito as pessoas, mas isso não é o que me atingiu, ele jogar no Corinthians, deixar de... Isso para mim é o de menos. O que me importa e me deixou chateado foi essa postura dele nos bastidores em plena Copa Libertadores da América naquele momento, que foi contornada. Ele não só entrou em campo, mas como ele jogou muito.
ajudou o Santos a se classificar para a semifinal e depois ajudou o Santos a se classificar para a final e fez uma belíssima final no Maracanã. Fez um belíssimo jogo no Maracanã, que foi o último jogo dele vestindo a camisa do Santos, aquela perda da final de 2020, que foi jogada em 2021 contra o Palmeiras na Libertadores ali. Então é um cara que, assim, diferentemente do Lucas Lima, tem gente comparando inclusive com o Lucas Lima. O Lucas Lima saiu do Santos dizendo que estava ansioso para jogar em campo cheio, estava ansioso para jogar em time grande, brincando, fazendo brincadeirinha em rede social. O Lucas Veríssimo nunca fez isso. Ele nunca teve uma fala desrespeitosa com relação ao Santos depois que ele saiu. Estou passando pano pro Lucas Veríssimo? Não acho que eu esteja. Não acho que eu esteja. Estou aqui dizendo, a atitude dele de ameaçar não jogar contra o Grêmio foi ridícula, foi pavorosa e um comportamento que não foi legal. E um comportamento depois que no Corinthians pegou muito. De novo, ele sentou em cima do contrato, ele fez o que ele poderia fazer, ele não cometeu nenhum crime, mas ele poderia ter avisado os caras antes de ter sido utilizado como garoto propaganda de uma revolução do clube e ali 24 horas depois se mandar. Ele poderia ter tido uma atitude, mas aí foi com os caras, com os gambá. Quero que se dane também. Com relação ao Santos, foi esse o comportamento dele que não foi legal. E ele sempre respeitou o Santos em todas as vezes que ele foi entrevistado e perguntado a respeito do Santos. Então, para mim, e outra, diante da concorrência, Palmeiras tenta, Internacional tenta, Corinthians tenta, e ele optar por voltar ao Santos, para mim, assim, de novo, tá muito perdoado. A operação, né? 4 milhões de dólares. É o que custou o Alexis Duarte, que mal jogou no Santos. Isso que era o melhor zagueiro, na opinião do Vojvoda, né? Mal jogou no Santos, foi emprestado no primeiro jogo no Libertad LCA. Tá fora da Copa do Mundo. O Paraguai se classificou para a Copa do Mundo em 6º lugar via eliminatórias. É péssimo pro Santos, porque o Alexis Duarte vai pro Libertad justamente para pegar ritmo de jogo e jogar a Copa do Mundo pelo seu país. Mesmo não sendo titular, ele poderia se valorizar na Copa. A gente nunca sabe o que pode acontecer com o zagueiro titular. E então o Santos poder recuperar um pouco da venda dele. O Santos se ferrou nessa. Foi uma péssima contratação de um jogador ruim. Quanto custou? Os mesmos 4 milhões de dólares do Veríssimo. O Veríssimo é 1 milhão de vezes melhor que o Alexis Duarte. Adonis Frias, que é hoje um zagueiro titular, um zagueiro interessante, um zagueiro bom de elenco, um zagueiro combativo, mas o Veríssimo é 1000 vezes melhor do que o Adonis Frias. 1000 vezes melhor. Os mesmos 4 milhões de dólares. Então o valor da negociação, dado o fato de que o Santos deve pagar em 4 anos, em 4 parcelas, bicho, é uma puta contratação. O que pega é o salário, um salário muito alto. Mas aí, o salário não é, a gente não tem que olhar pelo quanto ganha o Veríssimo, a gente tem que olhar primeiro para quanto o futebol brasileiro tem praticado nos salários e depois para a folha salarial do Santos. A folha salarial do Santos que é o grande problema. O Santos paga muito para jogadores que não jogam. Como é que eu vou criticar o Veríssimo, que é um cara que vem para arrumar o time, para mim de novo muda o Santos de patamar, que vai ganhar que seja 2 milhas, enquanto o Mike tá ganhando 1 milha para não jogar, para ser um refúgio, ter contrato de 3 anos e ser reserva de um lateral mais ou menos que é o Igor Vinícius. Então, de novo, o que compromete a folha do Santos não são os 2 milhões, se é que foi aí o salário do Veríssimo, é 1 milhão do Mike, somado a 1 milhão e pouco do Bilal, que o Santos continua pagando até o meio do ano, somado a 1 milhão e meio do Tiquinho, que esse sim era um jogador embaixo, estava embaixo durante 3 anos. Entendeu? Então é por aí. É por aí. Os 21 milhões que o Santos pagou para o Neymar no primeiro semestre do ano passado, que ele não devolveu. Hoje ganha muito menos. Então, é mais ou menos por aí. Eu sou completamente a favor. Acho que se você for olhar, e aí de novo falando de valores, hoje o Palmeiras negocia com o Nino, do Zenit. O Palmeiras acena pagar para o jogador que é um pouco mais jovem que o Veríssimo, nunca teve problema de lesão no joelho, tudo isso é verdade. Mas o Palmeiras acena pagar 14 milhões de euros para o Nino. 10 milhões de euros a mais do que o Santos está pagando para o Veríssimo. Um roleiser a mais. O Veríssimo é muito mais jogador que o Nino. É muito mais jogador que o Nino. Pode ser que o Nino venha para o Brasil e jogue muito mais que o Veríssimo, porque vai pegar um clube com uma estrutura melhor, um time melhor, um técnico melhor.
Mas eu não tenho dúvidas que o Veríssimo é mais jogador que o Nino e tá custando 3 vezes menos. Se a gente criticou tanto pagar 4 milhões de dólares no Alexis, pagar 4 milhões de dólares no Adonis, pagar até mesmo 4 milhões no Barreal, que, bom, foi artilheiro do Brasileiro ano passado e tal, mas essa temporada não tá lá muito bem, não. Se a gente criticou, o Veríssimo é outro rolê. A gente tem que elogiar agora. E assim, vocês sabem muito bem o que eu penso dessa diretoria, vocês sabem muito bem que eu sou completamente cético com relação a uma boa administração, o balanço tá aí para mostrar. Tenho falado e criticado o tempo todo, mas esse para mim é um acerto assim em cheio. É um dos grandes acertos dessa diretoria pensando em futebol no seu mandato, no mandato do Marcelo Teixeira. E digo mais, o Alexandre Matos tendo participado, tendo sido importante nessa negociação, o trabalho dele, quando a gente pega ali entre quem ele trouxe e tudo mais, claro que vai continuar na minha avaliação sendo ruim, mas a impressão que passa diminui um pouco essa de um trabalho ruim para um trabalho quase ali, tipo, pô, será que é médio? Porque para mim melhora muito a avaliação com relação ao Alexandre ter participado dessa contratação que para mim é magnífica. Rodolfo, mas calma aí, que empolgação é essa? Como assim muda de patamar? Para mim, se o Lucas Veríssimo chegar claro, tendo tempo que ele vai precisar ter para se adaptar, para recuperar a melhor forma, para recuperar o ritmo do futebol brasileiro, mas no momento que o Veríssimo passar a jogar o que ele sabe na zaga do Santos, para mim o Santos hoje passa a ser um time muito mais forte no cenário nacional e internacional, imaginando disputa de Sul-Americana. Para mim, com o Veríssimo, o Santos para mim já pode virar um time de primeira página de Campeonato Brasileiro. E aí, o que gasta no Veríssimo você recupera de premiação no final do ano. É muito diferente você terminar um campeonato em 14º e terminar um campeonato que seja em 9º. Melhora muito a premiação. Acho que o Santos se coloca por vaga de Libertadores se tiver paciência com o treinador. E não digo direta, mas pelo menos para pré-Libertadores, ficar ali em 8º. Eu acho que ele muda de patamar o time nesse nível. Posso estar completamente errado aqui, tá? Mas eu tô falando o que eu penso. Sul-Americana, para mim o Santos entra se tiver a condição de colocar o seu time titular, a gente continuar vendo o Neymar nessa evolução física e técnica, com as contratações que o Santos fez para o setor ofensivo. Se o Santos ainda precisa de um lateral esquerdo, precisa de um camisa 8, que mais box-to-box, etc. Precisa de mais estatura nesse time. O Santos conseguir aqui, na janela do meio do ano, pincelar 2 bons nomes de oportunidade de mercado para melhorar esse time titular, acho que o Santos pode brigar por título de Sul-Americana, por que não? E Copa do Brasil, irmão, o Vasco chegou na final com a porcaria do Diniz. Então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você entendeu? É um título mais difícil, porque você enfrenta grandes potências, mas é mata-mata. Falando de Sul-Americana e falando de Campeonato Brasileiro, para mim o Santos melhora muito as suas chances com o Lucas Veríssimo nessa zaga. Para mim é esse o nível da contratação que o Santos faz. Para mim, desde o Neymar, é a melhor contratação da era Marcelo Teixeira no Santos. E só não é uma melhor oportunidade de mercado do que o Arão, que esse chegou de graça, com um salário que não é dos mais altos e hoje é um pilar do time. Uma coisa é o time com, outra coisa é o time sem o Arão. E a gente acha que pode combinar isso, né? A gente viu no Campeonato Paulista. Fora isso, tem tudo para ser uma mudança de patamar desse time na temporada. E bem-vindo de volta, cara. Para mim tá perdoado. Optou pela gente diante de concorrência de times que te ofereciam aí muito mais estrutura e oportunidade. Matou no peito e falou, é pra lá que eu vou ser titular absoluto e vou arrumar aquela zaga. Do caralho. Do caralho. E pô, ainda vimos o Kusevich ir pra casa do cacete hoje, não vai vir pro Santos. Que notícia maravilhosa. Esse era um zagueiro horroroso e estava me preocupando demais a possível contratação dele. Então, assim, dificilmente eu faço isso, né? Mas parabéns Marcelo Teixeira e parabéns Alexandre Matos. Eu tenho que ser justo. Eu não gosto da gestão de vocês. Mas nessa, vocês foram muito bem. Foram bem pra caralho. O Veríssimo
é um monstro. E o Santos hoje tem um zagueiro de nível, para mim, mundial para chamar de seu. Muda o time de patamar. A gente vai se falando, grande abraço, comenta aqui o que você acha e até o próximo vídeo.